Olá pessoal do Arena Esporte Clube 3, o nosso podcast destinado a discutir a indústria do futebol dentro e fora das quatro linhas. Estamos aqui no Fórum SAF 2024, um evento destinado a discutir a Sociedade Anônima do Futebol, essa importante legislação que é um novo marco legal na história do futebol brasileiro que impacta e muito a nossa indústria do futebol. Estou ao lado aqui do Dr. Francisco Mansur, nada mais, nada menos que o autor, um dos coautores da lei da SAF. Doutor, qual a importância de um evento como esse e o senhor como um coautor da lei, vê assim, um projeto que nasceu da sua escrita, do seu intelecto sendo discutido, as controvérsias, os avanços, há muitas coisas ainda a serem aprimoradas? Sem dúvida. Um evento como esse, primeiro te dar um bom dia para quem estiver nos assistindo, desejar muito sucesso nesse projeto de vocês que faz a discussão tão importante das questões dos negócios do esporte e do futebol especificamente. Um evento como esse, ele agrega muito em conhecimento, em troca de ideias, em debate. Quanto mais eventos assim, mais a gente vai poder aprimorar as questões da SAF e da gestão do nosso futebol. A SAF, e é muito significativo, porque a SAF tem uma relação muito próxima com Minas Gerais. O autor do projeto, o senador Rodrigo Pacheco, é de Minas, o relator, o deputado Fred, é de Minas, os clubes mineiros estão desde sempre na vanguarda dos processos de SAF, e a gente fazer essa discussão aqui em Belo Horizonte não poderia ter um lugar melhor para a gente discutir depois de 2 anos, 3 anos e alguns meses, o que a gente pode melhorar. Sempre é possível evoluir, sempre é possível melhorar, e o debate acadêmico, o debate com ideias vai sempre ajudar muito a gente evoluir, porque o que todo mundo quer no final é a evolução do futebol brasileiro. Bacana. Agora, doutor, falando um pouco sobre a SAF enquanto negócio. A gente, assim que teve a lei foi sancionada, a gente teve uma primeira onda de clubes ali que estavam mais urgentes na questão do endividamento, de precisar de um refinanciamento de dívidas para se sustentar, né? Ter um fôlego, né? Depois, numa segunda onda, clubes que já eram empresas, a pessoa jurídica original, né, que a lei diz, se tornando SAFs. E agora a gente vê um movimento de vários clubes menores, clubes no interior, clubes nascendo já como o SAF, o caso, por exemplo, aqui de Minas Gerais, do Itabirito. Como que o senhor vê essa diversificação de investimento que o empresário pode fazer ao adquirir um clube como o SAF, se tornar isso? A SAF é realmente uma ferramenta que propicia um novo negócio para o empresariado, para o empreendedorismo brasileiro? Sim, sem dúvida. A SAF, a gente fala isso desde o começo, Rodrigo Monteiro de Castro e eu, é um instrumento para a gente trazer dinheiro novo para o futebol, que é dinheiro que as associações não tinham mais capacidade de captar, porque o limite de captação financeira da associação é muito claro, quer dizer, você faz o patrocínio, a venda do direito de TV, a transferência do atleta e não tem mais de onde tirar muitas fontes de receita. A SAF traz esse dinheiro novo que é a compra e venda de ações. Então esse movimento, essa segunda onda, essa terceira onda, mostra que a gente está atingindo os propósitos. A gente tem muito mais SAF no Brasil hoje do que a gente imaginava. A gente não achava que iam ser tantas SAFs num momento tão curto. E a gente enxergar clubes que já estão estabilizados financeiramente, mas que querem usar a SAF como um meio de mudar de prateleira, de ir para outro segmento no futebol. Sair da divisão onde está e ir para uma divisão acima, sair das colocações que está e conquistar mais coisa no âmbito do futebol. Então eu acho muito importante a gente enxergar isso e também olhar que do outro lado o investidor está interessado. Então consegue enxergar nesse patrimônio cultural do Brasil, que tem 150 milhões de torcedores declarados, como um meio de fazer negócio e obter o recurso. E a SAF nada mais é do que a conjunção desses dois interesses. Do interesse do investidor em obter o lucro e do clube de ter resultado dentro do campo. E aí a gente precisa fazer com que esses dois interesses sejam convergentes para a gente ter o sucesso do clube dentro do campo e um bom investimento para quem colocar o dinheiro. Legal. Agora, doutor, para a gente finalizar, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, né, os lírios não nascem das leis, né? As leis não resolvem tudo, é preciso talvez uma mudança sempre de mentalidade, de cultura. A gente vê que a SAF ela é uma ferramenta, não é uma solução por si própria para profissionalizar a gestão, né? Mas sempre se diz que uma gestão profissional não carece necessariamente de ser um clube-empresa, uma SAF, é uma associação. E a gente vê desse processo ainda uma dificuldade, os clubes engatinhando em um termo de ter uma união enquanto um produto, escalar o produto do futebol brasileiro, de venda de direitos de transmissão para fora, de crescer o futebol como um todo, né? A gente vê ligas que na verdade não são ligas, são blocos para discutir direitos econômicos de televisão. O que o senhor acha que falta para essa união, esse passo além dos clubes entenderem que eles não são concorrentes, né? São concorrentes até a página 3? Perfeita essa observação. Eu acho que a gente precisa sim evoluir no diálogo entre os clubes
para que o futebol brasileiro, os clubes de futebol sejam representados por uma liga só. Eu acho importante que a gente vá ao encontro desse objetivo. Sempre dissemos, a SAF não é uma varinha mágica, quer dizer, não basta você dizer, me transformei, constituí uma SAF para gerir o futebol e a partir de agora todos os meus problemas acabaram. É preciso implementar novos modelos de gestão, até para que o investidor se sinta segurança em investir mais. E é preciso também que o clube enxergue no investidor um parceiro para ele ter o resultado esportivo, quer dizer, não pode haver conflito entre o resultado econômico e o resultado esportivo, precisam caminhar lado a lado. E no âmbito das SAFs, a organização dos clubes como unidade, unidos numa liga só, que possa representá-los diante todos os outros stakeholders desse ecossistema, a televisão, as entidades que administram o futebol brasileiro, a CBF, as federações estaduais, para que os clubes possam unidos defender seus interesses em prol do negócio. Porque no momento em que eles estão dentro do campo, eles são competidores. Mas eles não são concorrentes, eles são todos instrumentos de um produto só, que é o futebol brasileiro. Então, unidos, eles podem fazer com que o futebol brasileiro seja um produto cada vez mais valorizado. Transformar esse amor do torcedor em recursos financeiros, na compra não só de ingressos para esse jogo, mas na audiência da TV, de produtos licenciados. E aí, o mundo tem diversos exemplos de ligas que são muito bem sucedidas nesse sentido. Mas não conheço nenhum exemplo no mundo de mais de uma liga que tenha conseguido representar os clubes ao mesmo tempo. Então, é fundamental que os clubes enxerguem e dialoguem para chegarem no modelo de uma liga única e que essa liga única defenda os interesses do clube diante de todos os outros entes do mercado para a gente ter um futebol brasileiro ainda mais forte. É isso, o autor da lei, Dr. Francisco Mansur. Vamos juntos, Arena Esporte Clube 3, transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol.